Saudamos a todos do grupo Oração, Fé e Ação com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma vez estarmos aqui. Queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos, que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada irmão. Queremos deixar aqui alguns versículos da Palavra de Deus para a meditação dos nossos irmãos. E diz assim, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo do 1 ao 4. Do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado e exaltado é o nome de Jesus para todo sempre. Louvamos a Deus, irmãos, porque servimos a um Deus digno de honra, de glória e de louvor, que tem disponibilizado a sua palavra para que venhamos a ter uma vida plena, para que venhamos a ter paz. E muitas vezes perguntamos como ter paz em um mundo tão conturbado a que vivemos. Como ter paz diante de tantas situações difíceis que aparecem diante de nós durante a nossa vida. Muitas vezes questões pessoais, outras vezes questões políticas, questões nacionais. E tudo isso vai nos inquietando. Nós acabamos de ler um texto a qual fala de estar ligado em Jesus. E o texto deixa bem claro, Jesus, quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E Jesus ele chega completa, veja, já estás limpo pela palavra. Então Jesus, ele diz aqui que os discípulos estão limpos pela palavra. Mas nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Jesus. Precisamos ter uma vida íntima de comunhão com Ele. Precisamos viver o que Cristo viveu. Nós precisamos ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo, ele fala, se nós temos a mente de Cristo, precisamos pensar nas coisas que é do alto. Em outro texto, ele diz, olha, se é que realmente aprendeste a Cristo. Então nós precisamos aprender realmente de Cristo, precisamos fazer com que a palavra esteja em nós. Essa palavra é o próprio Cristo, e nós precisamos estar junto com Cristo. Porque quando não há essa união espiritual com o Senhor Jesus, tudo na nossa vida é motivo de desespero. Muitas vezes nós estamos tão próximos, mas estamos distantes. Pedro, quando viu Jesus vindo ali diante daquela tempestade, Jesus andando sobre o mar, eles se assombraram, teve medo, os discípulos, e Pedro disse, Senhor, permite que eu vá até ti. E assim ele foi, olhando para Jesus, entendendo que ele estava ali numa comunhão, numa união espiritual com Jesus. Mas bastou o vento soprar mais forte, que ele começou a olhar para o lado e começou a afundar. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida com Cristo, mas as tempestades, o barulho do vento, faz com que venha nos desvirtuar e tirar os olhos de Cristo. O barulho, os problemas, as dificuldades, faz com que venhamos tirar os olhos de Cristo. O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele disse, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O olhar firmemente é estar com os olhos fitos em Jesus, é não olhar para um lado para o outro. O termo de olhar fito é estar em comunhão com Cristo, é você estar numa união com o Senhor Jesus, porque quando não há essa união, nós não entendemos quem é o Senhor Jesus. Nós não entendemos que o Senhor Jesus ele vai nos socorrer a todo momento. Nós não entendemos que as situações que vêm em nossa vida é para um bom propósito. A Bíblia diz, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus.
Se todas as coisas no sentido lato contribuem, então todas as coisas eu devo tirar proveito de toda e qualquer situação, quer seja situação favorável ou desfavorável. Mas para que eu venha tirar proveito dessa situação, eu preciso estar em uma comunhão. Eu preciso entender que eu sou a vara e que, independente, meus frutos não serão favoráveis. Os frutos não serão bons, porque nós entendemos fruto apenas como a questão da obra, mas o fruto é toda e qualquer atitude que tomamos. Então, se nós tomamos atitudes positivas, nós vamos ter bons frutos. Se tomamos atitudes negativas na nossa vida, então esses são os maus frutos. Mas muitas vezes nós ficamos estáticos com as situações que nos aparecem. Nós ficamos parado, o tempo está correndo, a situação passando, o Senhor Jesus dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Mas para que vocês dêem fruto, você precisa estar em comunhão. Quando Deus ele faz parte do quadro da nossa vida, as situações vêm, mas nós vamos tirar proveito de toda e qualquer situação. Nós vamos entender que aquela situação tem um propósito diante de Deus, porque Deus está no quadro da minha vida. Deus ele é o Senhor soberano que controla todas as coisas. A Bíblia diz que não cairá uma folha sequer se não seja por permissão de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de um grande homem de Deus que, depois dele ter pregado, passado o seu ministério só de pregação, ganhando almas, dedicou-se completamente. Mas quando chegou no final do seu ministério, qual foi o resultado para aquele homem? Nós vemos isso lá na carta a Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aquele homem, depois de ter chegado próximo à Europa, qual foi o resultado de todo aquele trabalho do apóstolo Paulo? Senão um calabouço frio e escuro do Império Romano e no corredor da morte, esperando a morte chegar. Vamos imaginar se o apóstolo Paulo não tivesse na videira verdadeira, não tivesse uma comunhão, ele teria passado o resto da sua vida ali em prisão, se lamentando, reclamando, mas ele estava ali, passou por situações ainda mais difíceis, quando ele disse: olha, na minha primeira audiência ninguém me assistiu. Aí ele diz para Timóteo: mas não põe isso na tua conta, porque Deus me assistiu, me socorreu e me livrou da boca do leão. Glória seja dada ao nome de Jesus. E ele disse: olha, a minha vida já está sendo oferecida como libação. Ele tinha certeza que a vida dele ali não era o carrasco que ia tirar. Não era o diabo que ia tirar a sua vida, não era o Império Romano que ia tirar a sua vida, mas ele tinha certeza que o ministério dele ali acabou, e ele disse: estou oferecendo como libação. Libação era uma oferenda de forma de líquido, quando se derramava uma divindade. Ele disse: olha, Senhor, eu estou derramando a minha vida em oferecimento a Ti. Ou seja, Senhor, não é o Império Romano, não é o diabo, não é o carrasco, mas o Senhor está tirando a minha vida, porque aqui acabou o meu ministério. E ele disse: a Ele dou honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Aquele homem, em nenhum momento ele se lamentou. Ele faz apenas, diante daquela toda situação, ele faz 3 pedidos distintos: que lhe traga a capa, que ficou em Trode, para lhe prover do frio que iria acontecer, que o calabouço já frio, ele ia prover, ele ia lhe aquecer, que dispensasse, que mandasse João Marco, que era o último para o ministério, devido ao problema que ele teve lá anteriormente com Marco, aquela separação que houve entre Barnabé e Paulo, que não vamos entrar no detalhe, já falamos em outras situações. E por fim, os livros que o cristão não pode deixar de lado a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus vai renovando as nossas forças e a nossa esperança dia a dia. E assim nós, como cristãos, precisamos ter esse mesmo entendimento. Diante das situações difíceis, eu não posso estar separado de Cristo. Diante das situações favoráveis, eu não posso estar separado de Cristo. Eu preciso, em toda e qualquer situação, eu preciso estar em união com Cristo, porque eu sou a vara. De mim mesmo eu não dou fruto, mas quem dá fruto é a videira. Por isso que as varas suspendem os galhos, fazendo com que esses galhos fiquem mais próximos, distante do sol, mais próximo do sol, mais próximo do céu e
distante dos problemas corriqueiros ali, das bactérias, dos insetos, das coisas que estão acontecendo, fica mais distante do solo e mais próximo do sol, e com isso vai dar mais frutos. Então nós precisamos ter esse conceito de que situações difíceis vai acontecer na minha vida, mas a questão não é o que vai acontecer, mas como eu vou agir, como eu vou reagir diante dessa situação. Eu vou baixar a cabeça, me lamentar, eu vou começar a reclamar e dizer que Deus não está comigo, ou eu vou tomar uma atitude, canalizar tudo aquilo, meu esforço, para um propósito da glorificação do nome de Deus. Entender que Deus está no controle e tirar proveito daquela situação, quer seja um proveito pessoal, quer seja um proveito espiritual. Mas eu preciso viver uma vida plena na presença do Senhor Jesus. Eu preciso viver uma vida de santificação, de união com o Senhor Jesus, para que eu não venha me tornar uma pessoa rancorosa, uma pessoa triste, que vive de lamúria, de reclamações. Eu preciso entender que Jesus é o nosso tudo. Eu preciso entender que o que estamos passando aqui é passageiro e que a verdadeira alegria, a verdadeira ausência de luta e sofrimento será lá no céu. Costumamos dizer que se aqui fosse tudo bom, muitos crentes não queriam ir para o céu, mas o Senhor Jesus disse, mandou nós observarmos as mulheres que estão sofrendo de dores de parto, elas estão ali sofrendo, se contorcendo, mas aquela dor passa quando ela vê a criança pela alegria de ter nascido um homem no mundo. Que possamos almejar, olhar para frente e entender que vamos ser participantes de uma alegria eterna nos céus. Vamos ser participante de uma alegria imensurável, de uma alegria inefável na presença do Senhor para todo sempre. Se hoje de forma física eu estou ausente, mas espiritualmente eu estou unido, eu estou na videira verdadeira, mas vai ter um dia que nós vamos estar para sempre na presença da videira, na presença do dono da vida, na presença do Senhor Jesus. E que Deus os ajude, que Deus vos abençoe, continue abençoando e derramando graça, nos dando sabedoria da sua palavra, para que possamos viver uma vida plena de alegria na presença do Senhor. Amém? Jesus vos abençoe.